Fala galera, está começando mais um episódio aqui no ARET. Nós vamos continuar com a Lei 6766. Deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Vamos lá? Capítulo 3 do Projeto de Loteamento. Artigo 6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentado, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos, inciso 1, as divisas da gleba a ser loteada. Inciso 2, as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal. Inciso 3, a localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes. Inciso 5, a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada. Inciso 5, o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. Inciso 6. As características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas. Inciso 7. A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal. Inciso 1. As ruas ou estradas existentes ou projetadas que compõem o sistema viário da cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem respeitadas. Inciso 2. O traçado básico do sistema viário principal. Inciso 3. A localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público. Inciso 4. As faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis. Inciso 5. A zona ou zonas de uso predominantemente da área, com indicação dos usos compatíveis. Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 4 anos. Artigo 8º. Os municípios com menos de 50 mil habitantes e aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento poderão dispensar, por lei, a fase de fixação de diretrizes previstas nos artigos 6º e 7º desta lei. Artigo 9º. Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver o projeto contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de 4 anos, será apresentado à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada de matrícula da gleba, expedida pelo cartório de registro de imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 18. Parágrafo 1º. Os desenhos conterão pelo menos: inciso 1. A subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e enumeração. Inciso 2. O sistema de vias com a respectiva hierarquia. Inciso 3. As dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias. Inciso 4. Os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças. Inciso 5. A indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas. Inciso 6. A indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais. Parágrafo 2º. O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos: inciso 1. A descrição sucinta do loteamento, com suas características e a fixação da zona ou zonas de uso predominante. Inciso 2. As condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas. Inciso 3.
a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato do registro do loteamento. Inciso 4. A enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências. Parágrafo 3º. Caso se constate, a qualquer tempo, que a certidão da matrícula apresentada como atual não tem mais correspondência com os registros e averbações cartorárias do tempo da sua apresentação, além das consequências penais cabíveis, serão consideradas insubsistentes tanto as diretrizes expedidas anteriormente quanto as aprovações consequentes. Capítulo 4. Do projeto de desmembramento. Artigo 10. Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo cartório de registro de imóveis competente, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 18 e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo. Inciso 1. A indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos. Inciso 2. A indicação do tipo de uso predominantemente no local. Inciso 3. A indicação da divisão de lotes pretendida na área. Artigo 11. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem, ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos. Parágrafo único. O município, ou o Distrito Federal, quando for o caso, fixará os requisitos exigíveis para a aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei. Capítulo 5. Da aprovação do projeto de loteamento e desmembramento. Artigo 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os artigos 6º e 7º desta lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte. Parágrafo 1º. O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante no cronograma de execução, sob pena de caducidade da aprovação. Nos municípios inseridos no parágrafo 2º, nos municípios inseridos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação do projeto de que trata o caput ficará vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da Carta Geotécnica de Aptidão e à Urbanização. Parágrafo 3º. É vedada a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas como não edificáveis, no plano diretor ou em legislação dele derivada. Artigo 13. Aos Estados, caberá disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições. Inciso 1. Quando localizados em áreas de interesse especial, tais como a de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal. Inciso 2. Quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município ou que pertence a mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei estadual ou federal. Quando o loteamento abranger área superior a 1.000 metros quadrados. Parágrafo único. No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município integrante de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação de projeto caberão à autoridade metropolitana. Artigo 14. Os estados definirão por decreto as áreas de proteção especial, previstas no inciso 1 do artigo anterior. Artigo 15. Os estados estabelecerão por decreto as normas que deverão submeter-se aos projetos de loteamento e desmembramento nas áreas previstas no artigo 13, observadas as disposições desta lei. Parágrafo único.
Na regulamentação das normas previstas nesse artigo, o Estado procurará atender às exigências urbanísticas do planejamento municipal. Artigo 16. A lei municipal definirá os prazos para que um projeto de parcelamento apresentado seja aprovado ou rejeitado e para que as obras executadas sejam aceitas ou recusadas. Parágrafo 1º. Transcorridos os prazos sem a manifestação do poder público, o projeto será considerado rejeitado ou as obras recusadas, assegurada a indenização por eventuais danos derivados da omissão. Parágrafo 2º. Nos municípios cuja legislação for omissa, os prazos serão de 90 dias para a aprovação ou rejeição e de 60 dias para a aceitação ou recusa fundamentada das obras de urbanização. Artigo 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos constantes do projeto de memorial descritivo não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do artigo 23 desta lei. Galera, é isso aí. Esse foi o segundo episódio da Lei 6766, que trata sobre parcelamento do solo urbano. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like aí. Até a próxima. Tchau!